Está à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Seus pais: Álvaro Lourenço e esposa, António Cruz e esposa, filhos, genro e familiares, José da Costa Martins, esposa e filhos e familiares, pelas famílias do oratório dos Orautos do Evangelho, em ação de graças à Nossa Senhora de Fátima, Lourenço Paulino e esposa, Palmira Jorge, José Constantino e esposa, Maria do Carmo, Laurindo Paulino e esposa, Maria Hermínia, Antônio Moraes e esposa, Madalena Paulino, e Tertuliano Ramos. E adorar, estamos aqui, Senhor, Deus Trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Irmãos, boa tarde a todos. O almoço foi bom? Muito bem.
Então, como cantávamos agora mesmo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, e se o cântico nos ajuda a motivar aquilo que nós também temos como reserva para esta tarde, uma tarde de sol, é o convite a que nós louvemos e bendigamos o Senhor, que agora vamos também invocá-lo com o sinal que nos identifica como cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça, a paz, a alegria do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos, mais uma vez nos reunimos e invocamos o nome do Senhor. Também aqui, nesta localidade da Condrozeira, junto ao nicho de Nossa Senhora, que nesta celebração está aqui junto do altar. Ela também ajuda a orientarmos a nossa própria vida em tempo de Páscoa, que hoje encerramos, 50 dias após a ressurreição do Senhor. A Igreja comemora a festa do Pentecostes. Maria acompanha a Igreja, porque Maria foi confiada por Jesus no discípulo amado para ser acolhida, e nós a acolhemos como Mãe de Deus e nossa Mãe. Tantas vezes, se calhar, nós recorremos a ela nas nossas necessidades ou dificuldades. Também por ela nós erguemos a Deus preces e súplicas, porque a nossa vida muitas vezes é preenchida de tristezas, de amarguras, de muitas dificuldades. Mas também o nosso coração se ergue ao Senhor por Maria para o bendizer, para o glorificar, para magnificar o seu nome, como Maria o fez no seu Magnificat. Por isso Maria nos acompanha nesta tarde, nesta celebração, e junto de vós, e junto das vossas famílias, junto daqueles que também se unem a nós na mesma prece, no mesmo louvor, através, neste caso, da RTV ON, pedimos então para todos vós a graça da misericórdia e também a graça da saúde, a graça de sermos também nós disponíveis para anunciarmos na nossa vida as misericórdias e as maravilhas de Deus. Irmãos, em honra de Nossa Senhora de Fátima, que estamos no mês de maio, mas no dia de hoje, solene, porque é o dia do Pentecostes, vamos erguer ao Senhor a nossa prece, a nossa súplica em comunhão com toda a Igreja. Fazemos-lo na simplicidade e também com os recursos que nós temos ao dispor, mas é sobretudo com o nosso coração, um coração que procura Deus, um coração que procura a paz de Deus. E se procuramos o Senhor, Ele dá-nos o que mais lhe pedimos, com fé, com confiança. Por isso, irmãos, ao iniciarmos esta Santa Eucaristia, reconhecendo humildemente que somos pecadores, invocamos de Deus a sua misericórdia. Tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra. Senhor Deus, Rei
dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra. Senhor, te louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus no céu, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra. Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos, vamos agora condicionar-nos para escutar a liturgia da palavra. Aqui, junto à frente, ao pé do altar, há 2, 3 cadeiras que estão vazias, podem ser ocupadas também. Há uma outra que está dispersa aqui pelo meio. Quem quiser e tiver necessidade de se sentar, pode aproveitar então. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como num manto. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Como são grandes, Senhor, as vossas obras, tudo fizestes com sabedoria. A terra está cheia das vossas criaturas. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Se lhe tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida e renovais a face da terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito e o Espírito desejos contrários ao da carne. São dois princípios antagónicos e por isso não fazeis o que quereis.
Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sujeitos à lei. As obras da carne são bem conhecidas: luxúria, imoralidade, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, discórdias, ira, rivalidades, dissensões, faciocismos, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, sobre os quais vos previno, como já vos disse. Os que praticam estas ações não herdarão o reino de Deus. Pelo contrário, os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra coisas como estas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e apetites. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. Palavra do Senhor. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde, enchei de gozo nossos corações. Benfeitor supremo em todo o momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Que a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma do que em vós confia, virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria. Aleluia, 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 aleluia. Canta, canta, força, canta. Aleluia, 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 aleluia. Força, força. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vinde, Espírito Santo. Canta, canta. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações. Dos vossos filhos. Queres cantar aqui? Canta daqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E àqueles a quem o retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Podeis acomodar-vos, irmãos. Há uma semana atrás estávamos também a celebrar, em contexto de missa campal, a solenidade da Ascensão do Senhor e, de modo mais ainda particular, numa festa tradicional da nossa freguesia, paróquia do Ponto de Rol, Nosso Senhor Jesus dos Aflitos. Também aqui, neste lugar da Gondozeira, já de alguns anos esta parte, pela devoção, pelo carinho devocional para com Maria, aqui também as pessoas que na sua oração, na sua súplica a Maria Santíssima, também lhe dirigem não só um olhar ou uma prece do coração. Maria, nós sabemos-lo bem, é invocada como Mãe de Deus, mas também Mãe da Igreja. Na associação dos passos dados por Jesus Cristo, ele associou a si, de uma forma muito misteriosa e ao mesmo tempo tão fácil de compreender, que ela acompanha não só os passos de Jesus, mas também os passos daqueles que seguem Jesus. Medianeira, intercessora, tantos títulos que ao longo da história da Igreja os cristãos lhe dirigem, que também para nós somos convidados a erguer ao Senhor o nosso cântico de ação de graças pelas maravilhas que o Senhor realizou em todos os tempos e de modo particular no tempo em que Ele se dignou manifestar-se aos homens no mistério da encarnação. Esse mistério de um Verbo de Deus que assume a nossa condição humana por Maria Santíssima. Deus a escolheu desde sempre para ser a mãe do Verbo eterno, pois aquelas maravilhas que são também objeto de louvor no cântico do Magnificat, quando Maria, ao visitar a sua prima Santa Isabel, ao ser saudada e ao mesmo tempo ao encontrar eco na expressão de um coração que acredita em Deus, que espera em Deus, um coração que se tornou disponível para que o Senhor realizasse nela esta maravilha inaudita de ser a mãe do Filho de Deus, Maria pôde proclamar: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. E estas maravilhas que Deus realizou em Maria também se tornou uma espécie de prerrogativa em relação a toda a Igreja. Em particular, a partir dos próprios apóstolos, aqueles que o Senhor Jesus chamou, convidou a seguirem-no e a aprenderem dele os mistérios do reino dos céus.
Na sua missão, ao concluir-se, Jesus prometeu o dom do Espírito Santo. Esse é o dom que Jesus concede em comunhão com o Pai, para que todos que creem em Jesus Cristo também vivam de acordo com este mesmo Espírito do Senhor. É isso que nós celebramos no dia de hoje, de modo especial, ao concluirmos os 50 dias da Páscoa. Proclamamos a ressurreição do Senhor, não só porque cantamos o Aleluia litúrgico, proclamamos a ressurreição do Senhor porque é também o mistério da nossa fé. E se o Senhor nos prometeu o Espírito Santo, e se Ele foi derramado no coração dos fiéis, naquele dia em que estavam os apóstolos com os outros discípulos, Maria também presente naquele cenáculo, naquela sala onde todos os dias se reuniam para escutar a liturgia da palavra, ou a Sagrada Escritura, o ensino dos apóstolos, a fração do pão, e também no mesmo coração e no mesmo sentir, erguerem ao Senhor preces e súplicas por aqueles que abraçavam a fé, quanto mais ao longo da história da Igreja nós também queremos fazer o mesmo. O relato dos Atos dos Apóstolos apresenta, na linguagem própria de São Lucas, o que aconteceu naquele dia solene ao terminarem os dias da Páscoa. 50 dias depois, é a festa das tendas. Para o povo bíblico, a importância também de fazer memória daquilo que Deus fizera, em primeiro lugar, com Abraão, o patriarca que foi escolhido por Deus, a partir do qual se haveria de dar início à história da salvação. Em Abraão e a sua descendência, as nações, todos aqueles que pela mesma fé deveriam acreditar no mesmo Deus do universo, Deus Criador e Redentor, pois nessa mesma aliança com Abraão, todos os descendentes pela fé seriam abençoados. Ora bem, um povo que surge na história concreta do patriarca Abraão, mas ainda num outro passo importante para Israel, que foi o seu êxodo, sair do Egito a caminho da terra prometida. Durante aquele percurso, o Senhor concede ao seu povo as tábuas da lei, a Torá. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe de Deus aquilo que seria a instrução, o modo como Israel haveria de aprender a pôr em prática a palavra de Deus, os chamados mandamentos. Pois então, em associação com a aliança de Deus com Abraão, em associação também com a lei que Deus estabeleceu com Moisés e com o seu povo durante o Êxodo, o povo de Israel foi comemorando em cada ano, na conclusão da Páscoa, a chamada a Festa das Tendas. Pois é neste contexto que aqui o relato dos Atos dos Apóstolos nos apresenta que estava uma imensa quantidade de homens e mulheres que tinham subido a Jerusalém para as festas da Páscoa e lá permaneceram durante as 7 semanas, que é assim que se chama, os 50 dias. Nos dias mais solenes, ao concluírem a Páscoa, Israel celebra também em sua memória o que fez Deus com os seus antepassados. Por isso é que escutamos aqui na parte final do texto. Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? E descreve um rol dos povos, línguas, culturas, tribos, que eram conhecidas àquela época do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul. Estes povos que são aqui mencionados, depois no desenvolvimento da evangelização, iria-se dar, com certeza, um outro acrescento a outros povos, a outras línguas, porque o Evangelho foi sendo levado, anunciado pelos primeiros cristãos e as gerações seguintes, até chegar aos nossos dias. E como é que terminava o texto? Terminava dizendo assim: ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus em relação ao seu povo e também em particular a cada um dos seus filhos. Por isso associamos as maravilhas de Deus no particular do que há pouco mencionei em relação a Maria de Nazaré. Ela também foi escolhida por Deus. Deus se deleitou com certeza nesta sua criatura para que por ela o Filho Eterno viesse até junto de nós. O mistério que envolve Jesus Cristo, que se insere na história da humanidade, é então preparado de antemão por esta maravilha que Deus realiza em Maria. Por isso Maria é aquela que, sendo virgem, dá à luz o Verbo de Deus.
Esta maravilha de Deus, Maria a cantou no Magnificat. O Senhor, o Altíssimo, pôs em mim o seu olhar de benevolência. Ele manifestou para comigo a sua humilde serva para me engrandecer. Não é que fosse uma prerrogativa ou um atributo de Maria. É porque Deus assim o manifestou para com ela. Por isso é que ela pôde cantar: eis aqui a serva do Senhor. O Senhor olhou para a sua humilde serva. É Ele que me dignifica, é Ele que me eleva. E se é Deus que me eleva, então todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. É por vontade de Deus que todos aqueles que, abraçando a fé em Jesus Cristo, olhem também para Maria. Não podemos dissociar Jesus Cristo de Maria. Nem podemos ficar só com Maria, deixando Cristo de lado, porque Maria nos aponta para Jesus. E Jesus também nos ensina a acolher Maria. Por isso, num dia como este, dia de Pentecostes, diz-nos o livro dos Atos dos Apóstolos que aguardavam a vinda do Espírito Santo e permaneciam unidos. E faz o elenco dos apóstolos, de algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Permaneciam unidos em oração. A esperança que habitava no seu coração era a esperança focada em Deus. Esperavam com certeza que Deus cumprisse aquilo que dissera. E isso foi o que realizaram. Completados os dias da Páscoa, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre a Igreja. É chamado o dia em que a Igreja nasce. Não que foi gerada, a Igreja foi gerada antes, mas é uma espécie de nascimento no Espírito Santo. Por isso, preparar o nascimento de alguém é preciso, antes de mais, gerar, colocar a semente da vida. Nós compreendemos o que significa nascermos de novo, nascermos do alto, nascermos do Espírito Santo. Nascemos de acordo com o sacramento do batismo, pelo qual somos mergulhados no mistério de Jesus Cristo, com Ele sepultados, com Ele ressuscitados. Mas também na fusão do Espírito Santo somos vivificados, somos tornados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. É o que dizia São Paulo na segunda leitura, na carta aos Coríntios. Uma breve meditação, outras passagens, nos ajudam a entender melhor o que estamos nós a celebrar, para compreender que nós não recebemos os sacramentos na Igreja de Cristo para depois lhe voltarmos as costas, para depois fecharmos o nosso coração, quer a Deus, quer à Igreja à qual nós pertencemos. Se recebemos o dom do Espírito Santo, é para vivermos em comunhão, e esta comunhão é a expressão visível deste corpo místico que é a Igreja, que é a presença de Cristo, a presença de Deus no meio do mundo. São Paulo até dizia: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Mas antes, os primeiros versículos deste capítulo 12, São Paulo falava dos carismas do Espírito Santo. E por palavras que não digo agora tal e qual, mas o sentido é este. Quanto aos carismas do Espírito Santo, não queremos, irmãos, que permaneçais na ignorância. Ninguém pode dizer, sob a ação do Espírito Santo, Jesus seja anátema, ou seja, amaldiçoar Jesus Cristo, amaldiçoar Deus. Ele dizia: aos homens todos os pecados poderão ser perdoados, mas quem pecar contra o Espírito Santo jamais terá perdão. No fundo, para nós compreendermos, quem recebe a graça do Espírito Santo não pode tornar-se um maldizente, não pode tornar-se uma pessoa que amaldiçoa Deus, que amaldiçoa as coisas de Deus, que amaldiçoa a Igreja. Por isso São Paulo esclarece: ninguém, sob a ação do Espírito Santo, pode dizer Jesus Cristo seja anátema. É impossível. Isto é um blasfemo. Blasfémios dizemos nós todos os dias. As nossas asneiras, os nossos palavrões, os nossos insultos. Porque nós esquecemos que já recebemos o Espírito Santo. Então São Paulo esclarece: ninguém, sob a ação do Espírito Santo, pode dizer Jesus seja anátema. Mas também ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor, a não ser
pela ação do Espírito Santo. Porque é sob a ação do Espírito Santo que nós professamos a fé, testemunhamos a nossa fé em Deus e também em comunhão com a Igreja. É importante nós reconhecermos que, se de facto estamos aqui reunidos, somos o povo do Senhor, somos seus filhos. Quanto mais agora que estamos diante de Maria Santíssima, que acompanha os passos da Igreja, que acompanha os passos de cada filho que recebeu o dom do batismo, que recebeu a graça da salvação. Ora bem, irmãos, os tempos que correm sabemos que as muitas dificuldades que atravessamos são tão pesadas, tão difíceis de levar, até desanimamos a nossa fé, desanimamos a nossa esperança. Às vezes temos aqui, estamos iludidos, estamos desorientados, já não sabemos até rezar. Não nos lembramos que é de rezar ao Senhor. Às vezes nem lembro de Nossa Senhora rezamos. Passamos a nossa vida como se fôssemos apenas cristãos, mas conhecidos uns dos outros. Então, a celebração de hoje não importa. E assim, os apóstolos, os discípulos receberam o Espírito Santo e os tornou aptos, fortalecendo-os para levarem na sua própria vida o Evangelho. Também nós recordamos o que aconteceu e acontece na nossa própria vida. Sobre cada um de nós desceu o Espírito Santo, pelo menos no dia do batismo. Ou então, quando nos reunimos para celebrar o sacramento da confirmação, recebemos o sagrado como Santo Cristo, é a presença daquele que habita em nós. É aquele que Jesus prometera e dissera: Ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo quanto eu vos disse. Ele é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor. É plena de graça, é cheia de graça. Sobre ela com a sua sombra, com o seu poder. E foi pela ação do Espírito Santo que ela se tornou mãe do Verbo de Deus. E também Jesus, estando prestes a expirar, confiou Maria ao discípulo amado: Eis a tua mãe. E a mãe disse: Eis o teu filho. Por isso estamos em comunhão nesta palavra do Senhor Jesus. Se ela foi enriquecida com todas as graças, com todas as bênçãos, também a Igreja, que recebe graça sobre graça, bênção sobre bênção, à luz da mesma fé, todos nós que formamos parte do corpo de Cristo, a Igreja de Cristo, nós podemos afirmar no Espírito Santo que Jesus Cristo é o Senhor, é o centro da nossa fé. Por isso, na realidade concreta de cada um de nós, há partes trabalheiras ou canseiras que nós levamos por diante, que o nosso coração louve e bendiga o Senhor, também pelas maravilhas que Ele realiza na nossa vida. Na nossa vida nem tudo é cinzento, na nossa vida nem tudo é tristezas ou angústias. Elas já existem porque faz parte da nossa condição humana. Mas Deus deu-nos a graça e a bênção para sermos também, no meio das dificuldades, sinais de esperança, sinais de consolação, sinais de reconciliação uns com os outros e com Deus, sinais e também estímulo, e por isso mesmo também aquela força que vem de dentro, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a transformar a vida, da morte para a vida, do pecado para a graça, para a salvação. E é no Espírito Santo que nós não só professamos a fé, mas também a testemunhamos, a anunciamos, vivemos-la, tornámos-la presente nas nossas realidades de cada dia, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de convívio, seja no ambiente de família. Mas deveríamos lembrar-nos sempre, isso sim, de que nós não somos apenas homens e mulheres que vemos ao acaso. Nós, como cristãos, somos a Igreja de Cristo. Dizia São Paulo, e volto só a referir isto mesmo: de facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Esta palavra de São Paulo, juntamente com outras reflexões que ele dirigiu nas suas cartas, ajuda-nos também a compreender mais uma vez aquilo que ele disse na carta aos Gálatas e que aqui escutamos na segunda leitura que foi anunciada. Quem se deixa guiar e conduzir pelo Espírito Santo tem de dar, pelo menos, conta, tem que se aperceber, pelo menos, com 3 dedos de testa,
digamos assim, nós numa linguagem assim muito terra a terra, não é? Quem se deixa guiar pelo Espírito Santo dá-se conta que há coisas que são contrárias. Quais são os frutos do Espírito Santo e quais são os frutos da carne? Isto é, da nossa condição humana, que nem sequer é iluminada, nem sequer é enriquecida com a graça de Deus. Os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas paixões, aquilo que nos impede de vivermos a liberdade de dignidade, filhos de Deus. Por isso aquele elenco que fez São Paulo na carta aos Gálatas, por contraste, uma coisa com a outra, até dizia, isto é antagónico, dois princípios antagónicos, opõem-se uns aos outros. Quem caminha com Cristo não pode estar a pactuar com as outras coisas. Tem que se dar conta disso, pelo menos. Qual foi o convite inicial de Jesus quando anunciou o reino dos céus? Arrependei-vos e acreditai. A nós custa-nos muito pôr em prática esta palavra. Mas se Deus nos deu todas as graças e bênçãos para que a nossa vida se vá transformando, pois temos então de ir pondo em prática este dar o bom fruto, o fruto que Cristo espera de nós. Somos a sua igreja. Não somos do lado de fora, somos do lado de dentro. É para nós, em primeiro lugar, esta palavra. Por isso, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. Deixar-nos conduzir pelo Espírito à imagem de quem? De Jesus Cristo. Recordamos tantas vezes a vida do Senhor Jesus. Logo no dia do seu batismo, ou logo a seguir, o Espírito Santo conduziu Jesus para usar umas boas férias. Foi? O Espírito Santo conduziu Jesus para onde? Para um bom hotel, para um bom resort, não é? Como hoje fazemos. Recebemos um sacramento na igreja, vamos logo fazer um festim, uma festa, depois esquecemos o que aconteceu na igreja. Já estamos logo a dizer as neiras uns dos outros, a falar mal uns dos outros, a mentirmos, a cobiçarmos e por aí fora. O Espírito Santo conduziu Jesus para onde é que foi? Para o deserto. E lá foi tentado por Satanás. E nós pensamos que a nossa vida é mais digna que a vida de Jesus, que a vida dos apóstolos. Esquecemos nós que estamos sujeitos às tentações, às provações, às dificuldades. Quando nós não invocamos o Espírito Santo para nos ajudar a conduzir a nossa própria vida, necessariamente estamos a voltar as costas, quer a Deus, quer à Igreja, quer à comunhão, que é a expressão mais visível de quem somos nós em nome do Senhor. Ora bem, as obras da carne são bem conhecidas e também as obras ou os frutos do Espírito Santo são também conhecidos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e apetites. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. O desejo de cada um de nós, qual é a aspiração mais íntima de cada um de nós? Pois esse desejo, essa vontade íntima que está no nosso coração, se temos dificuldade em levá-la por diante, sozinhos com as nossas forças, porque até reconhecemos que lá em casa as coisas não andam bem, se calhar. Se alguém fala em fazer oração, logo salta o esposo, salta a esposa, saltam os filhos. Rezar para quê? Rezar para quê? Quando nós dizemos coisas destas, estamos a dizer aquilo que dizia São Paulo. Ninguém pode dizer que Cristo é Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Como ninguém pode, sob a ação do Espírito Santo, dizer seja Cristo anátema. Mas quando na vossa vida de cada dia, quando na vossa casa em particular, um familiar vosso que é batizado, que é cristão, que recebeu o Espírito Santo, amaldiçoa a oração, amaldiçoa Deus, amaldiçoa quem pratica a fé, está a tornar-se pior que um diabo. É mesmo assim. Quando nós, o nosso palavrear é contra o Evangelho, é contra Deus, estamos a dar testemunho contrário à nossa fé. E São Paulo esclarece-nos os princípios, os objetivos, não é? Aquilo que é próprio da carne deste mundo é contrário àquilo que é dom do Espírito Santo. Se nós recebemos então a graça do Espírito Santo, é para tornarmos-nos também nós testemunhas e por isso mesmo anunciadores. Vivemos aquilo em que acreditamos. Maria Santíssima nos ajuda então a viver isto mesmo. Ela, a humilde serva do Senhor, nos ensina a disponibilidade, a fé posta ao serviço de Deus e dos homens, de Deus por uma obediência filial, acreditando e adorando a Deus somente, mas ao serviço também dos homens, nas fragilidades, nas misérias muitas vezes,
nas injustiças, nas pequenezas que muitas vezes nos atordoam, porque Maria também tem uma atenção para com os pequeninos, tal como Jesus. E se nós nos sentimos também assim pequeninos ou demasiado pequeninos, olhamos para Maria pelo menos, invoquemo-la na nossa vida de cada dia. Recordamos então assim que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, novamente sobre Maria no cenáculo, sobre os outros discípulos, e nessa força do alto, toda a Igreja convocada para a missão, fortalecida, animada, guiada pelo Espírito do Senhor, leva a luz e sal do Evangelho para a vida. Porque nós fazemos-nos cristãos recebendo o batismo na Igreja, mas fazemos-nos cristãos no dia a dia, quando testemunhamos uns com os outros e no meio do mundo esta mesma fé. O Espírito Santo foi derramado nos nossos corações, não para ficarmos fechados, mas para nos abrirmos ao mundo. Por isso a Igreja é convocada pelo Senhor. E se nós estamos aqui, estamos em comunhão com toda a Igreja. Há com certeza muitas características que nos fazem identificar: somos mais deste bairro, somos mais daquela terrinha, somos mais daquela freguesia, somos mais daquela... Mas a Igreja somos todos nós, como o corpo de Cristo. Então, irmãos, no louvor e ação de graças a Deus, também neste ano que estamos ainda a vivê-lo em condições ainda limitadas devido a esta pandemia, mas vamos com certeza tanto fazer o nosso melhor. E o nosso melhor significa colocarmos a nossa disponibilidade para aprendermos com quem também nos estimula a darmos um exemplo de partilha, de solidariedade, de comunhão, de fazermos o bem ao serviço uns dos outros. Cada um de nós pode até perguntar-se: e que talentos é que eu tenho? Que dons é que eu tenho que recebi do Senhor para os pôr a render? Pois então, seja motivo da vossa oração pessoal e familiar. Rezai. Pedi através de Nossa Senhora que o Senhor vos renove então no valor de viverdes a vossa fé, mas vivê-la com alegria e com confiança. Assim o Senhor nos enriqueça dos seus dons, à luz também do mistério pascal e hoje na festa do Pentecostes. Irmãos, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, o Espírito do Senhor desce hoje sobre a Igreja em todo o mundo, para realizar também no nosso tempo as maravilhas e prodígios do Pentecostes. Abramos o coração à sua vinda, para que nos torne dignos de anunciar o poder da Páscoa de Jesus. E digamos com alegria: ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelas igrejas cristãs do mundo inteiro,
para que se deixem conduzir pelo Espírito, que é amor ardente, descanse na luta, luz de santidade. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que o Espírito Santo os ensine a falar de Jesus Cristo em linguagem compreensível aos homens de hoje. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por aqueles que receberam o mesmo Espírito, para que, reconhecendo e aceitando as suas diferenças, vivam unidos numa só fé em Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos fiéis que exercem algum ministério em favor da comunidade paroquial e aqui da nossa aldeia, para que o façam de olhos postos no Senhor. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos jovens católicos de outras confissões cristãs, pelos jovens de outras religiões ou sem religião, para que na Jornada Mundial de Juventude de Lisboa 2023 todos se encontrem com Cristo vivo, que lhes fala na sua própria língua e cresçam no diálogo, na fraternidade. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por Nossa Senhora, a quem louvamos nesta mesma celebração, ela que nos acompanha todos os dias, momento a momento, para que na nossa oração e prece que lhe dirigimos, confiemos mais ainda na graça e na misericórdia do Senhor. Oremos, irmãos. Deus eterno e omnipotente, que na solenidade deste dia santificais a Igreja em todo o mundo, ouvi a oração do vosso povo e multiplicai os dons do vosso Espírito, para que se realizem também em nós as maravilhas da manhã do Pentecostes. Isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso amado Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Espírito Divino, agora e para sempre. Orai, irmãos, para que estas nossas oferendas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor nosso Deus,
que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo é o Senhor, seu Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso amado Filho e nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia solene de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Pois ele, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. No fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, e padroeira da nossa paróquia, e também que preside nesta aldeia da Gondroseira. Com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires, e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé, na esperança e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso cardeal patriarca Manuel, seus bispos auxiliares, todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Na vossa bondade, Senhor, atendei às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença e que foram apresentadas no início da nossa Eucaristia. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos, em particular os que mencionamos nesta Eucaristia, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor, pois por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Irmãos, também nós, num só coração, numa só alma, e em comunhão com toda a Igreja, rezemos confiantes a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, concedei ao mundo a paz, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco.
no testemunho, na alegria, na comunhão que nos unem em Cristo Jesus. O momento que antecede recebermos o corpo do Senhor é recebermos, em primeiro lugar, a paz que Cristo nos dá. Este é um sinal claro de que o Senhor Jesus conta conosco para sermos testemunhas dos dons que Ele nos concede. E para vivermos tudo isto, também manifestamos uns com os outros esta mesma comunhão. Por isso, como temos feito neste tempo, de coração a coração, com a sinceridade mais profunda que nós sentimos também diante do Senhor, irmãos, agora mesmo, saudai-vos na paz de Cristo. Paz consigo, irmão. Irmãos, felizes somos nós, os convidados ao banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a comunhão, estarei com o irmão Manuel. O irmão Manuel vai dar a comunhão às pessoas do meu lado direito. Se possível, pronto, ele estará na esquina e vão fazendo deslocação, fila por fila. Deixa ficar um espaço entre cada pessoa e, claro, vai comungar quem está em condições de o fazer. Eu darei a comunhão do meu lado esquerdo. O coro ficará para a parte final, está bem? Vou dar a comunhão primeiro às pessoas. Eu vou tentar ficar assim aqui a meio. As pessoas têm dificuldade em se deslocar, depois assinalam que eu tentarei ir ao pé delas. É a mesma coisa também, irmão Manuel. Ficamos separados, não é? Sim, sim, ficamos separados.
Irmãos, se agora cantamos a Maria, também lhe reguermos uma prece confiada.
em memória de todos aqueles que durante este tempo de pandemia o Senhor chamou a si, aqueles que partiram de junto de nós, mesmo até na solidão, até num certo abandono. Confiamos por Maria Santíssima a graça de toda a consolação que mais precisamos e bem assim daqueles nossos familiares e conhecidos que se encomendam à nossa oração. A Maria Santíssima rezamos então confiantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, antes da bênção, palavra final de agradecimento a todos vós, por estares aqui também a participar e a celebrar esta Eucaristia, sabendo que estamos em comunhão com toda a Igreja, e de modo especial ainda quem nos acompanha também pela RTV Bon. Os vossos familiares, imigrantes, sobretudo, os que na distância, também com saudade, gostariam de estar presentes, pois essa palavra também de confiança e de alegria para todos vós. Palavra de agradecimento a quem proporcionou, colaborando, ajudando na sua disponibilidade para que esta celebração fosse possível. Ao Presidente da Junta, a todos aqueles que na colaboração da freguesia, também ao Sérgio Paulino, à sua família, mas a todos vós. Quando uma comunidade quer manter viva não só uma tradição, quer manter vivo algo que estima, que ama e que zela por isso mesmo, então transmite às gerações vindouras o mesmo espírito de fazer as coisas. Nós damos-nos conta que as gerações passam umas atrás das outras e às vezes o mais importante perde-se com essa geração. As boas e sãs tradições não deveriam morrer. As boas e sãs tradições deveriam ser vividas, mas vividas a sério, com alegria, com confiança, com entusiasmo. E o zelo que toma conta de nós vem-nos do Senhor. Por isso esta palavra final de agradecimento, sim, quer a Deus, por Maria Santíssima, mas também a todos quantos de boa vontade vão colaborando, vão testemunhando com os seus sacrifícios. Há coisas que nos custam um bocadinho daqui e um bocadinho de acolá, mas o nosso melhor compromisso é este. Pôr a render, pôr ao serviço os nossos dons, que nos vêm do Espírito Santo, para o bem comum. Este é um exemplo disso. Então, que as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, sejam colmatadas com o desejo de aperfeiçoarmos mais ainda e melhor o que está nas nossas mãos. Deus nos confia. É a nossa tarefa também. Então, que esta bênção que invoco do Senhor, por Maria Santíssima, para todos vós, para os vossos familiares, amigos e benfeitores, nos ajude então a recordar quem somos e o que é que o Senhor pede de nós. Então, irmãos, a cada prece, a cada invocação, respondereis Amém. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, fonte de toda a luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo, que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Amém. Irmãos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima acompanhe sempre a vossa vida e vós, com confiança, recorreis sempre a ela. Irmãos, a continuação de uma santa tarde. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Isso mesmo.
Foi pena não ver mais quem acompanhasse ela. Viva Nossa Senhora! Viva Ponte de Rólia, Condrozeira e todos os aldeias aqui da freguesia. Vivam todos vós. Muito bem. Sois a eleita do Senhor, Virgem Santa, Mãe de Deus, te cantamos com fervor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. És a estrela da manhã que anuncia o tempo novo, Mãe de Deus e Mãe dos homens, louva a prece do teu povo. Ave, ave, ave Maria. O divino sol da graça, alegria resplandece, onde tua sombra passa. Ave, ave, ave Maria. Ave, Salve Mãe Imaculada, tu cristão, pois força e luz, sois filha de Deus amada, pura Mãe do bom Jesus. A vossos pés estamos nós, hoje clamando em alta voz. Ó Maria, ó Mãe de Deus, orai, orai, orai por nós. Orai, orai, orai por nós. Terna Mãe, doce guarida dos que gemem sobre a cruz, minha alma esmorecida, derramais graça e luz. A vossos pés estamos nós, hoje clamando em alta voz. Ó Maria, ó Mãe de Deus, orai, orai, orai por nós. Orai, orai, orai por nós. Cristina vai lá por aí. Não vai nada, então eu podia pedir ao Pedro. Devagarinho, Vamos ali ao café. olha, quando a você sai, vai ter para matar
Está à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição.